Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao domingo, dia do Senhor. Este é o dia em que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Vamos meditar hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 11, do 25 ao 30. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. 14º domingo do tempo comum, primeira leitura de hoje, Zacarias, capítulo 9, do 9 ao 10, Salmo 144, bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Segunda leitura, Romanos 8, versículo 9, depois do 11 ao 13, e o Evangelho que acabamos de ouvir, Mateus capítulo 11, do 25 ao 30. O reino de Deus pertence aos humildes. Cristo oferece descanso aos que se deixam conduzir por Ele. Na leitura de Zacarias apresenta um rei humilde. São Paulo fala da luta entre a carne e o espírito. Jesus revela que Deus se manifesta aos pequenos e convida todos a encontrar descanso nele. Zacarias escreve depois do exílio da Babilônia. O povo esperava um rei poderoso, um guerreiro forte, semelhante a Davi. Mas Deus surpreende. O Messias não chega montado num cavalo de guerra, chega montado no jumentinho. Isso escandaliza. Era sinal de paz. Séculos depois, Jesus entra exatamente assim em Jerusalém. O jumento representa simplicidade, humildade, serviço, paz. Enquanto os reis da terra conquistam pelo medo, Cristo conquista pelo amor. O texto diz ainda, eliminará carros de guerra, ou seja, o reino de Deus não cresce pela violência, cresce pela conversão, cresce pela adesão. Hoje também esperamos um Deus que resolva tudo pela força, mas Jesus continua entrando silenciosamente. Quem vive no orgulho não reconhece Cristo. Quem é humilde o encontra facilmente. A misericórdia de Deus nunca acaba, salmo que nós acabamos de ouvir. A misericórdia do Senhor, bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. O Senhor é bom para com todos, sua ternura envolve toda criatura. O Senhor sustenta quem está caído. Sim, este é um salmo para levantar o que está caído, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é paciente, é compaixão, é misericórdia. O Senhor é bom para com todos. Na carta de São Paulo explica a vida nova recebida no batismo. Existe uma luta permanente entre a carne e o espírito. Quando Paulo fala da carne, não está falando apenas do corpo. Carne significa egoísmo, orgulho, pecado, fechamento a Deus. O espírito significa vida nova, graça, santidade, liberdade interior. Portanto, devemos buscar uma vida no espírito e não na carne. Quer dizer, buscar uma vida não no egoísmo, não no orgulho, não no pecado, não no fechamento, mas na vida nova, na graça, na liberdade interior, na santidade, na disponibilidade em servir, na disponibilidade em amar, na disponibilidade em fazer a vontade de Deus. Quem vive apenas para si acaba vazio. Quem vive segundo Deus, segundo o Espírito, encontra sentido de vida. Quantas pessoas que vivem na igreja se doando, se entregando, passam por dor, sofrimento, mas encontrar o sentido do batismo, falávamos ontem sobre isso, encontrar o sentido da entrega, o sentido de ser batizado, ser cristão, não viver uma fé egoísta, uma fé que só busca a Deus para se sentir bem, para se sentir acomodado, não. O Senhor nos tira do comodismo, o Senhor hoje quer te tirar do comodismo, quer te tirar da preguiça, da prostração, para te levar ao encontro dos irmãos. Saia deste comodismo, vai ao encontro dos irmãos que precisam, evangeliza, fala de Deus, fala de Jesus. Ele está vivo, está no meio de nós e se Ele tocou você, quer tocar a cada um de nós.
Deus se revela aos pequenos. Escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Jesus não condena o estudo, ele condena a soberba. O orgulho fecha a pessoa, até mesmo fecha a inteligência. Pessoas muito orgulhosas podem até saber muitas coisas, mas são pessoas prepotentes. O humilde abre o coração. Há pessoas simples, profundamente santas, há pessoas instruídas, incapazes de enxergar a Deus. Ninguém conhece ao Pai senão o Filho, somente Cristo pode revelar plenamente quem é Deus. Toda a espiritualidade cristã passa necessariamente por Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Irmão, não existem caminhos. Essa história de que todas as religiões são boas, todas salvas, e glória a Deus, aleluia, e está tudo bem. Não, para nós que cremos na palavra, nós que cremos no Evangelho, não existem caminhos, existe o caminho. Ou você segue o caminho que é Jesus, ou você segue a palavra, ou você segue a palavra junto com a doutrina, seguindo o caminho que é Jesus, ou você vai se perder, você vai se condenar. Desperta para a vida, desperta para Deus, desperta para o amor de Cristo. Somente Cristo pode revelar plenamente quem é Deus. E aí vemos no Evangelho de hoje esse convite bonito do Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ele não diz: vinde a mim os perfeitos. Vinde a mim, venham os cansados, os sobrecarregados, os feridos, os desanimados, os que perderam a esperança. Jesus não diz para venham os perfeitos, venham os melhores, não, Jesus diz os cansados, os feridos, os desanimados, os tristes, os que estão talvez sem forças para recomeçar. Vinde a mim porque eu quero te erguer, vinde a mim porque eu quero te colocar de pé. O jugo de Cristo. Esse jugo era colocado sobre bois. Jesus diz: tomai sobre vós meu jugo. Na prática significa: caminhem comigo. Quando Cristo carrega conosco, o peso deixa de ser destruidor. A cruz permanece, mas nunca é carregada sozinha, porque Jesus te ajuda, Jesus caminha conosco, Jesus te sustenta. Irmão, tenha a humildade de reconhecer hoje que precisa de Deus, que precisa se colocar na presença de Senhor, me ajuda. Senhor, eu entrego a Ti o meu peso, eu entrego a Ti a minha fama, eu entrego o meu coração, o meu cansaço, eu entrego também a luta na minha casa, na minha família, na minha missão. Senhor, eu entrego a Ti, me ajuda, me levanta, me restaura. A humildade remove aquilo que impede a união do homem com Deus. Santo Tomás de Aquino. A humildade é andar na verdade, Santa Teresa de Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus é a confiança, e nada mais que a confiança que deve conduzir-nos ao amor. São Francisco de Sales: nada é tão forte quanto a mansidão. Papa Francisco: Deus não se cansa de nos acolher, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. A humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Neste domingo, dia do Senhor, deixemos ressoar essa palavra do Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Esse descanso não é fuga de problemas, mas é a certeza de que, caminhando com Cristo, nenhum sofrimento tem a última palavra. O coração humilde encontra força, esperança e paz, porque aprende a carregar o jugo do Senhor, que é suave e conduz à vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.